todos. Estamos aqui no nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estou com o nosso querido amigo Walid Doude. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado também, Renata. Uma grande satisfação estarmos juntos aqui. Satisfação é nossa. Walid falará sobre a oração dominical. Gostaria de convidá-los para a nossa oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e juntos agradecermos a oportunidade de mais um trabalho na noite de hoje, que possamos nos conectarmos, elevar os nossos pensamentos aos nossos mentores espirituais e que possamos apreender o conhecimento que o nosso irmão nos trará na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. A palavra é toda sua. Então, nossas saudações a todos que nos assistem e que vão assistir no futuro. E nós gostaríamos de iniciar agradecendo a nossa irmã Renata e a nossa irmã Rosi, o Américo, que são amigos muito queridos do Celuz, de forma que para nós é uma honra estarmos aqui nessa atividade conjunto com essa casa, que é uma casa trabalhadora de Jesus. Então, como a Renata falou, o nosso tema de reflexão da noite de hoje é a oração dominical. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Neste livro, que é um livro magnífico, né, publicado por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 28 capítulos, no último capítulo, o 28º, portanto, tem o título Coletânea de Preces Espíritas. E esse capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, ali Allan Kardec nos apresenta dezenas de preces, orações para diversas situações da nossa vida. É um capítulo muito importante. E, então, ali temos orações para, no caso de doenças de um ente querido ou nossa, oração por um mentor, oração por alguém que está sofrendo, por alguém que desencarnou, várias orações, né? Várias preces. E a primeira delas é exatamente a oração dominical. E Allan Kardec diz assim, que os espíritos superiores solicitaram a ele que lhe colocasse em primeiro lugar a oração dominical, pelos seguintes motivos. O primeiro e o mais importante deles, porque essa é a única prece que foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Olha que maravilha, né? Foi no Sermão do Monte, no início ali das primeiras semanas de Jesus, ele ensinou essa oração, ele mesmo, o Pai Nosso. O segundo, ele diz que essa oração é o mais perfeito modelo de concisão. Vejam que frase incrível, né? Uma coisa perfeita, e ele diz que é o mais perfeito modelo de concisão. Concisão quer dizer que Jesus conseguiu resumir em uma prece os elementos mais importantes de uma comunicação que devemos ter com o alto, os nossos pedidos, nossos agradecimentos e nossos louvores, que é o mais perfeito modelo de concisão. É uma verdadeira obra-prima, de sublimidade na simplicidade. E diz Kardec ainda que ela resume todos os deveres do homem para com Deus, todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com o próximo. É claro que quando nós dizemos homem, né, nós sabemos que a nossa língua portuguesa está se referindo aos seres humanos, à humanidade toda. Né? Então, ali, nessa prece, ela resume todos os nossos deveres para conosco, para com Deus e para com o próximo. Porém, Allan Kardec, ele diz o seguinte, pelo fato dela ser tão concisa, ocorre que muitos de nós, às vezes, ao pronunciarmos essa prece, podemos fazê-la de forma mecânica, sem refletirmos na importância, no sentido profundo de cada frase, de cada palavra. Então, por isso que ele, Kardec, né, inspirado pelos espíritos superiores, ele fez uma análise detalhada, ele fez um desenvolvimento dessa prece. Nesse capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, então, ali Kardec selecionando trecho por trecho e colocando na sequência a explicação do significado, da profundidade daquela frase que está ali na oração Pai Nosso. Então, o que nós vamos apresentar agora é um resumo do que está ali apresentado por Kardec nesse item, oração dominical. E recomendamos a todos, né, que possam ler e reler no livro mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, essas duas páginas magníficas, né,
que nos ajudam tanto a ampliarmos a nossa consciência sobre essa oração. Então, vamos lá. Começamos, como todos sabemos, com Pai Nosso. Então, Pai Nosso, ali, já se traz um grande ensinamento, que Jesus poderia ter ensinado, como é um diálogo nosso com Deus, do indivíduo, podia falar meu Pai, né? Mas Kardec colocou, é Pai Nosso, para falar na coletividade. Então, quando nós chamamos Deus de Pai, né, que mostra um vínculo amoroso, e Ele é nosso, ali já está explícito que nós temos que reconhecer, ao pronunciar essa frase, que toda a humanidade é nossa família, que todos somos irmãos na família. Então, nessa família universal. Então, a prece, ela, claro, vai ser dirigida a algo que nós estamos pedindo para nós mesmos, mas toda vez que pronunciarmos o Pai Nosso, o pedido deve se dirigir a nós e a toda a família da humanidade terrena, né? Porque se a gente pronunciar essa prece sem procurar emanar da nossa mente essa consciência que somos todos irmãos, estão sendo palavras que não estão em sintonia com a nossa percepção mental. Nós temos que cada vez mais ampliar a nossa percepção, o nosso sentimento de que a humanidade é de fato a minha família, que o meu vizinho da rua faz parte da minha família, que os meus colegas de trabalho fazem parte da minha família, que as pessoas que eu encontro no comércio, na padaria, no mercado são minha família, que o pedinte da rua é minha família. Esse é o objetivo quando a gente fala Pai Nosso. Nós estamos nos dirigindo a Deus e irradiando de nós uma consciência de que toda a humanidade é uma família só. Então é importante procurarmos alimentar essa imagem de família, né, de que todos somos realmente irmãos. E não somente uma palavra, a gente falar irmão, né, procurar sentir isso. Então, à medida que nós vamos repetindo, 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 isso vai, aos poucos, se ampliando dentro de cada um de nós. Depois nós dizemos que estais nos céus, né? Então, nós aprendemos, antes de sermos espíritas, né, uma ideia de que Deus está lá no céu, lá no alto, em algum lugar lá no alto, sentado num trono, olhando aqui para a terra, onde nós estamos aqui, né, observando, né, tomando decisões. Essa imagem, ela foi muito útil e muito importante para nós no estágio que a gente estava da nossa evolução espiritual. Mas, na atualidade, com o conhecimento espírita, essa imagem já não nos serve mais. Porque essa imagem, ela tem em si uma característica que está completamente equivocada, de que Deus está lá e nós estamos aqui. Ela traz uma noção de separatividade. Deus está separado de nós. Deus está em algum outro lugar, lá no alto, e nós estamos aqui. E nós aprendemos na doutrina espírita que Deus não está separado de nós. Há uma comunhão perfeita de Deus com todos os seres da criação. Inclusive, o versículo anterior, antes de Jesus ensinar o Pai Nosso, o versículo exatamente anterior, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8, Jesus disse: Deus, vosso Pai, sabe tudo o que vos é necessário antes de vô-lo pedir. Ou seja, Deus está em comunhão com todos nós. Ele é onipresente, onisciente. E Jesus também afirmou isso, né? Deus está dentro de vós. Algumas Bíblias traduzem Deus está entre vós. Mas, de qualquer maneira, está dizendo que Deus está aqui, não está lá, não está separado. E o apóstolo Paulo de Tarso confirmou esse ensinamento de Jesus, conforme está no 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele diz: Acaso não sabeis que sois o templo de Deus e que Deus habita dentro de vós? Veja que incrível, né? Paulo confirmou que Jesus diz: Deus está aqui. Ele não está lá nos céus, no sentido de um outro lugar. Então, isso quer dizer que céus ali representa todo o universo. Deus está presente aqui e ali. Não há nenhum lugar onde Deus não está presente.
Então, que Ele está nos céus, Ele está em todos os mundos, Ele está dentro de nós. Então, a gente, quando vai fazer o Pai Nosso, né? A gente tem, inclusive, quando se refere a Deus, a gente olha para o alto, estende a mão, né? E isso nos remete que Ele está lá, né? Então, nós temos que buscar uma nova forma, eu não sei qual. Um exemplo é colocar a mão assim no peito, que Pai Nosso que está no céu, que está aqui, Ele está com a gente, que Ele não está separado. Então, é importante a gente trabalhar essa ideia para a gente se sentir mais próximo de Deus, porque Deus está em comunhão perfeita conosco. Só que nós precisamos estabelecer nossa comunhão com Deus, né? Ele está em comunhão conosco, mas nós, se o nosso pensamento não está sintonizado com Deus, a gente não está em comunhão com Ele. Então, pronunciarmos essa frase que estás nos céus, visualizando que os céus representa aqui, como em qualquer outro lugar. Não existe nenhum lugar no universo que Deus não esteja presente, por meio, segundo as obras de Allan Kardec, de um fluido cósmico universal. É um fluido que envolve todo o planeta, todo o universo, e esse fluido é como se fosse o ar, né? Aqui ele está aqui onde nós estamos, e por meio desse fluido, Deus está em comunhão conosco. E tudo que nós pensamos, falamos ou fazemos se projeta nesse fluido e instantaneamente Deus sabe o que a gente pensou, o que a gente sentiu. Então, uma conexão perfeita. Deus não está desconectado de nós. Então, isso é maravilhoso, a gente conseguir perceber isso e depois sentir que nós podemos, porque antes a gente tinha uma ideia que a gente tinha que fazer uma prece para o santo, e o santo leva para Jesus, e Jesus vai levar para Deus. Nós estamos ligados diretamente com Deus. Só da gente pensar, Deus já sabe. Não existe possibilidade, o pensamento não tem que percorrer distância nenhuma para chegar em Deus. Só de pensar, Deus sabe o que a gente pensou. Só de falar, Deus sabe o que a gente falou e o que a gente fez. Então, Deus está em comunhão perfeita. Então, os céus, nesse sentido, não é um lugar distante, é aqui. E também um lugar distante, todos os lugares. Aí vem santificado seja o vosso nome. Nós aprendemos no livro o Evangelho segundo o Espiritismo e também em O Livro dos Espíritos que a prece tem três objetivos principais: pedir, agradecer e louvar, né? Então, pedir, nós somos os maiores especialistas, né? A maioria das nossas preces é para pedir alguma coisa, né? Agradecer, quando a gente reconhece que recebeu algo ou percebe as bênçãos de Deus, mesmo sem pedir nada, a gente agradece. E o louvar é simplesmente uma manifestação de amor a Deus, de reconhecimento à grandeza de Deus. Então, quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, vejam que a gente não está pedindo nada, não estamos agradecendo por nada, mas nós estamos reconhecendo com uma palavra, né, santo, né, santificado seja o vosso nome, no sentido de que Deus, eu sei, agora eu entendo, compreendo que o Senhor é infinitamente amoroso, infinitamente bom, infinitamente justo. Que o santificado seja o vosso nome. Nós estamos louvando a Deus. É um ato de submissão à grandeza de Deus, né? Venha a nós o vosso reino. Então, nós aprendemos que o reino de Deus, que o reino que Jesus nos ensinou, é um reino de amor e de paz. Então, nós estamos fazendo um pedido, né? Que esse reino venha aqui onde nós habitamos na terra, que ainda, né, lutamos com tantas imperfeições, que é o nosso desejo que o reino de Deus se estabeleça dentro de cada um de nós, né? Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. E aí, essa é uma parte da prece que é muito importante, né? Porque vejam que nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Nós estamos dizendo, Deus, seja feita a sua vontade. Eu me submeto à sua vontade. Aqui na terra, como no céu, em qualquer lugar, todos nós temos que nos submeter à sua vontade. Então, a questão é refletirmos qual é a vontade de Deus. Que eu estou dizendo, eu submeto à vossa vontade, mas qual é a vontade dele? Qual é a vontade de Deus?
Então, o próprio Jesus Cristo nos ensinou que a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros. Que nós fomos criados, seres humanos, com um objetivo principal. Nós somos criados para amar, para servir um ao outro. Essa é a vontade de Deus. Porém, esse ensinamento que está no Evangelho, né, de Jesus, que devemos amar uns aos outros, ele também, ao longo dos tempos, a própria palavra amar começou a ter também assim um significado muito flexível, muito variável. A gente não tem mais clareza quando se fala o que é amar, né? Então, a doutrina espírita veio trazer clareza para isso. O que é amar? Que muitas vezes a gente fala, eu amo fulano, né? Eu amo a minha esposa, eu amo o filho, eu amo... A gente às vezes fala assim de um amigo que eu amo, mas às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade e a gente fica indiferente à dificuldade. Então, será que amar é um sentimento, é uma palavra? O que é amar? Então, para não deixar a menor dúvida o que é amar, a doutrina espírita traduziu esse ensinamento de Jesus de uma forma prática, quando elegeu como a sua expressão máxima aquela frase: fora da caridade não há salvação. Então, ele elegeu a palavra caridade como o sinônimo de amor. É o amor em ação, é a caridade. Aí fica bem claro. Então, se eu estou amando, eu tenho que estar fazendo alguma coisa por alguém. E no livro, o Livro dos Espíritos, né? Ali, Allan Kardec perguntou e os espíritos superiores responderam: o que é a caridade segundo o entendimento de Jesus? Eles respondem: é benevolência para com os outros, fazer bem ao outro, fazer o bem pelos pensamentos, nas orações, pelas palavras, levar uma palavra de estímulo para quem está triste, quem está desanimado, é uma caridade, né? Pelas ações, a gente visitar alguém que está doente, visitar um amigo que está precisando, pelas ações, né? Benevolência, indulgência. A indulgência nós sermos tolerantes com as imperfeições dos outros, né? Às vezes a esposa ou o marido está num dia que não passou um dia bem, está um pouco alterado, fala num tom de voz que não deveria. Então cabe ao outro, né, a nós, sermos tolerantes, indulgentes. Ah, não está bem hoje, deve ter acontecido alguma coisa. Essa indulgência, né, que vem de uma doçura, da gente não interpretar tudo que as pessoas fazem como se fosse contra nós. É a pessoa que não está bem, quando desenvolve essa indulgência. E também o perdão. Perdoar é uma expressão importantíssima da caridade, né? É a caridade mais meritória que tem. Então, veja, quando nós pronunciamos seja feita a vossa vontade, nós estamos dizendo: Deus, eu me submeto a cumprir a vossa vontade, que é amar ao próximo. Eu assumo um compromisso de ser bom com as pessoas, fazer bem ao próximo, de ser tolerante e de perdoar. Então vejam que essa frase é uma frase muito importante da oração ao Pai Nosso, porque nós estamos assumindo um compromisso. Seja feita a vossa vontade. Eu me submeto a fazer a sua vontade, Deus. Eu estou assumindo um compromisso de praticar a caridade diariamente. A caridade como uma forma de eu viver a minha vida, não como uma prática que às vezes a gente achava, eu vou lá no centro espírita doar cestas básicas no domingo, que é uma caridade importantíssima também, mas a caridade é muito mais do que isso. A caridade ela deve ser vivenciada diariamente. É uma forma de viver a vida, é com caridade, é com amor. É isso que significa a gente pronunciar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente se submete às leis de Deus. E no livro dos Espíritos, na terceira parte, estão ali apresentadas as 10 leis de Deus. E a 10ª lei, que é a mais importante de todas, é exatamente essa: a lei de justiça, amor e caridade. A lei que fala de amor e caridade. Então, eu estou dizendo: Deus, eu me submeto a amar os outros, a ser caridoso, né, e a ser justo. E depois nós temos o pão nosso de cada dia. Então, será que esse pão se refere
ao nosso pão com manteiga ali de manhã, na nossa refeição, o almoço, nosso arroz com feijão, ou alimento espiritual? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece que se refere aos dois, né? Nós estamos agradecendo ao alimento físico que recebemos e também ao alimento espiritual. Então, é muito importante nós desenvolvermos esse hábito. Então, quando eu falo pão nosso de cada dia, eu estou dizendo obrigado, Senhor. É um momento de gratidão. Estou agradecendo porque esse pão não tem faltado na nossa mesa. Agradecer sempre que a gente for comer algo, um pãozinho com manteiga, um arroz, qualquer alimento, a gente olhar para aquele alimento e levar o pensamento a Jesus e dizer obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse alimento. Desenvolvermos esse hábito, né, de agradecer pelo pão material. E o pão espiritual, o que seria, né? Lembramos que essa oração Jesus ensinou logo no início do seu ministério divino. Mas mais adiante, depois que ele fez a multiplicação dos pães, ele fez uma revelação extraordinária sobre o pão. Ele disse assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão viverá eternamente. Então veja que no início Jesus ensinou a oração Pai Nosso, pede para agradecer pelo pão e depois ele diz, muito tempo depois, que ele é o pão. Então o que é o pão da vida? Se alimentar do pão da vida, se alimentar de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então sempre que a gente assiste uma palestra no Celuz, sempre que nós participamos dos grupos de estudo, que lemos um livro, que lemos a Bíblia, lemos um livro edificante, nós estamos nos alimentando desse pão vivo que é Jesus. Então, quando nós dizemos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, nós estamos agradecendo a Ele pelo pão material, que é o alimento físico para o nosso corpo de carne, e agradecendo pelo alimento espiritual, que é o Evangelho de Jesus, que orienta todas as atividades da nossa vida. Qualquer dificuldade que a gente está passando na vida, a gente pede a Jesus que nos alimente. E a gente tem a nossa mente, então, clareada, como um clarão, vem, opa, já sei o que eu vou fazer, que é um alimento que orienta as nossas vidas, né? Depois nós dizemos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ou a quem nos deve. Então, para nós percebermos a importância dessa frase, né, que nós já vimos que perdoar é uma parte da caridade, né, está ligado ao amor, né? Então, se a gente inverter a forma de dizer, se a gente falar assim, à medida que eu perdoar os outros, eu estou pedindo ao Senhor perdoar os meus pecados também, os meus erros. Vejam que eu estou primeiro assumindo um compromisso de perdoar o próximo, para depois me colocar na posição de pedir perdão para mim mesmo. É claro que Deus, nosso Pai, que é infinito amor, infinita justiça, ele não se sente ofendido com as nossas ofensas, com as nossas dívidas. Nós ofendemos e transgredimos as leis que ele fez. Então, para nós nos ressarcirmos com a lei, essa lei que nós fizemos referência, a lei de justiça, amor e caridade, nós precisamos praticar a caridade, que o amor encobre uma multidão de pecados. Então, se eu estou em débito com a lei da justiça, né, eu fiz algo equivocado, né, eu vou ter que responder pelas consequências, é possível atenuar as consequências do meu ato equivocado amando muito, praticando a caridade muito, porque o amor encobre a multidão de pecados. Então, se eu e cada um de nós praticar fazer o bem ao próximo, fazer a caridade ao próximo, perdoar, que é parte da caridade ao próximo, então a lei de justiça, amor e caridade vai fazer com que as consequências dos nossos erros do passado, tanto na encarnação passada como nesta, sejam aliviados, ou seja, sejam perdoados. Então é possível, sim, encontrarmos o alívio, ou às vezes até mesmo o perdão completo para nossas dívidas, dependendo de quanto a gente amar
quanto a gente fizer bem ao próximo. Então, vejam que ensinamento extraordinário que o Espiritismo nos traz, no sentido de que está nas mãos de cada um de nós construir a sua vida de mais felicidade, de mais paz. Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente perdoa, mais cada um de nós recebe da própria vida, por essa lei extraordinária, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, é nesse sentido que nós estamos pedindo o perdão, nos colocando primeiro na posição de quem deve perdoar. Primeiro a gente faz a nossa obrigação, que é perdoar os outros, fazer bem aos outros. Aí, naturalmente, o perdão, no sentido de aliviar as consequências dos nossos delitos perante a lei da justiça, vem naturalmente. Isso é uma consequência natural dos nossos próprios atos, né? E caminhando para o final, não nos deixes cair em tentação, né? Veja que interessante. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Veja que Jesus não ensinou assim, livra-nos da tentação e livra-nos do mal. Ele falou, não nos deixes cair em tentação. Por que será, né? Que ele separou esses dois. Ele podia ter falado, não, livra-nos, Senhor, das tentações e do mal. Mas ele falou, usou palavras diferentes, não nos deixes cair em tentação, e depois colocou, livra-nos do mal. Por quê? É intrigante isso. Então, nós refletimos, estudamos nas obras de Kardec e de Chico Xavier e podemos perceber o seguinte, que sobre a tentação, realmente não podemos pedir a Jesus para nos livrar das tentações. Por quê? Porque, ao contrário do que a maioria de nós imagina, a tentação não vem de fora. Então, às vezes a gente fala, eu fiz isso porque eu caí na tentação, eu não podia comer pudim, aí apareceu um pudim maravilhoso. A tentação é o pudim. Não é. A tentação está dentro de nós. O que está fora está mostrando que nós somos vulneráveis àquilo. Então não adianta esconder o pudim, né? Você pode esconder o pudim 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas na hora que o pudim aparecer, você não consegue resistir. Então a tentação não tem nada a ver com os elementos externos. A tentação é um elemento interno, ela emerge dentro de nós. São fragilidades que cada um de nós temos que trabalhar e vencer a nós mesmos. Então, nós estamos pedindo força para vencermos essas vulnerabilidades que ainda temos, né? Então, um exemplo, né, que a gente pode trabalhar para visualizar é a questão do tabagismo, né? Então, as tentações, nós podemos classificá-las de uma forma assim simplificada em 5 estágios, né? O primeiro estágio, assim como tem os 5 categorias de mundos habitados, né? Mundo primitivo, expiação e prova, regeneração, mundos felizes, celestes, as tentações também estão em 5 grupos, 5 categorias. Então, a primeira categoria seria aquela em que a gente não tem nem consciência que está fazendo alguma coisa errada. Então, por exemplo, a pessoa que fuma, vamos analisar o caso do tabagismo, né? Uma pessoa que fuma, e ela acha que, nossa, é tão bom fumar, eu fico relaxado, desestresso. Ela não percebe que aquilo está fazendo mal para ela. Ela não tem consciência de que ela está fazendo algo equivocado. Então, é o estágio 1. Então, a tentação, ela dá vontade de fumar, fuma e acha bom. Não vê nada de errado naquilo. O estágio 2 é aquele estágio em que a consciência desperta e se estabelece um conflito interno com a tentação. Vem a vontade de fumar, mas ele já sabe, olha, tem propaganda na televisão, os pais já falaram, os amigos, rapaz, isso faz mal para você. Para, isso vai ter consequência. Mas a vontade é tão grande que vem aquele pensamento, não faça isso, fala, não dá, não tem jeito, eu vou e pega e fuma. Então, ele já a consciência já acordou, ele já sabe que aquilo não faz bem, mas ele não resiste. Então, ele facilmente ele cede à tentação. O terceiro estágio seria aquele estágio onde a consciência está acordada, ele tem a vontade, mas ele já resiste. A tentação, ele já está se vigiando, fala, não, eu já sei que isso faz mal para mim, já sei que isso eu estou usando como uma válvula, uma muleta para não ter contato com as minhas emoções, com as minhas dores, eu estou me escondendo aqui no cigarro.
e ele já vai estar bem mais fortalecido, mas de vez em quando ele cai e fuma o cigarro. O quarto estágio é quando realmente a vontade, a consciência está desperta e a vontade se impõe. Então a pessoa fala: nossa, deu vontade de fumar. De jeito nenhum. Nossa, agora eu sou espírita, eu tenho conhecimento, e eu já sei das consequências, tanto para o meu corpo físico, como até mesmo para o perispírito. Isso está fora de cogitação. E a pessoa não fuma. Porém, esse é um detalhe interessante. Ele não está 100% livre daquilo. Ele ainda está vulnerável. Um indício disso é os sonhos, né? Quando a pessoa, por exemplo, parou de fumar e tal, nunca mais fumou, mas na hora que ele dorme, ele ainda sonha que está fumando. Isso é um indício de que aquilo ainda é algo que existe dentro dele, algo que não está 100% resolvido, né? E o quinto estágio, que seria realmente da tentação, onde a tentação está totalmente superada, onde a pessoa ele vê aquilo, aquilo não significa absolutamente mais nada. Ele não sente nada, não sente nenhuma atração, não sonha mais com aquilo, aquilo passou. Então, aquilo não representa mais uma tentação. Então, acontece até nos mercadinhos, quando a gente vai fazer compra, né? Você compra lá alimentos, lá quando a hora que entra na fila para pagar ali no caixa, tá lá cheia aquelas várias marcas de cigarro, né? E a pessoa lutando para vencer, na hora de pagar, ele vê aquilo. Então, quem já venceu, ele nem enxerga que tem cigarro ali. Ele passou. Não existe tentação a ser vencida, né? Então, é muito importante, cada um de nós, fazer esse trabalho de autoobservação e identificar quais são aqueles setores da nossa vida que nós ainda estamos muito vulneráveis, que representam uma tentação, né? E ver em qual categoria que eu estou, na 1, 2, 3, 4 ou 5. A 5 é, olha, esse assunto, para mim, não me afeta em nada. Esse outro, nossa, só de falar. Então, a gente tem que fazer essa análise nos nossos aspectos morais. Como é que eu estou com o ciúme, por exemplo? Aí eu posso dar nota de 1 a 5, né? O ciúme eu estou ali no 3. Na inveja eu estou no 4. No egoísmo, aí você vai dando notas, você vai se mapeando, se conhecendo. Então, cada vez que vai surgir uma situação, você já sabe, você está fazendo um trabalho de autoconhecimento, então a gente se prepara, fala, não, eu já percebi que, sei lá, por exemplo, quando eu vejo alguém que comprou um carro novo, eu sinto um incômodo dentro de mim. Então, isso chama-se inveja. Então, eu vou trabalhar para eu vencer a inveja, eu vou sempre orar por alguém que comprou um carro novo, eu vou visualizar Jesus abençoando essa pessoa que ela seja feliz, e eu vou trabalhar isso, isso vai desaparecer. Até que um dia eu vou ver o êxito das outras pessoas e vou ficar feliz. Opa, venci essa tentação. Então, é um processo natural, onde cada um de nós deve fazer esse trabalho consigo mesmo. A gente não deve ter vergonha de reconhecer que temos aquelas tentações dentro de nós. Porque enquanto a gente não reconhecer, elas jamais serão curadas. Porque só é possível a gente tratar algo que a gente faz um diagnóstico. Eu tenho essa questão comigo, eu tenho que trabalhar isso. E vamos fazer esse trabalho com amor, com paciência, né? Então, essa questão da tentação é muito importante. A gente está pedindo força e sabedoria a Deus, que nos dê, ilumine a nossa mente, para eu conseguir enxergar quais são as questões da minha vida que constituem tentações e que eu possa, aos poucos, vencê-las, trabalhando, cada vez cair menos nessas tentações, até que um dia, né, aquilo não é mais uma tentação. Assim como o cigarro, a pessoa olha e não sente mais nada, negativo, a gente também, algumas questões que hoje são difíceis, daqui a amanhã a gente vai estar se sentindo leve, livre, porque a gente venceu isso dentro de nós. E, finalmente, né, a última frase, livra-nos de todos os males, né? Então, esse pedido que a gente está fazendo para nos livrar do mal, naturalmente, pedindo no sentido de nos dar força para que cada um de nós possa cumprir a sua missão para consigo mesmo. Fazer tudo o que nós viemos fazer aqui na Terra, fazer todo o bem,
Porque o mal nada mais é do que a omissão do bem. Quando a gente deixa de fazer o bem que a gente pode fazer, que a gente está programado para fazer, nós somos criados por Deus para fazer o bem. Então a gente sofre quando a gente não faz o bem que pode fazer. O sofrimento decorre da ausência do bem, que por isso se chama mal. O mal, ele não existe por si só, ele só existe onde falta a luz, onde falta a prática do bem. Então, à medida que cada um de nós for realizando tudo o que tem potencial para realizar, e Jesus acredita nesse potencial de cada um de nós, o mal naturalmente vai desaparecendo. Nós vamos nos livrando do mal pela conquista da prática do bem. Então é isso, meus irmãos. Nós agradecemos a todos pela atenção, pelo carinho com que nos escutaram e nossos votos de muita paz, de muita saúde a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada, Walide, mais uma vez, né? O Pai Nosso, essa oração é riquíssima, né? Que possamos destrinchá-la todos os dias das nossas vidas. Você poderia fazer a nossa oração final? Então, vamos aproveitar o ensejo, né, que fizemos o estudo dessa oração, e terminar com a própria oração, o Pai Nosso, né? Procurando fazê-la sempre de forma pausada, né? A gente fala uma frase e para um pouquinho, para que aquilo a gente sinta a repercussão daquela vibração na nossa alma, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos devedores, nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, Jesus, agradecemos ao Senhor, a Deus, nosso Pai, por mais este momento de paz e harmonia em nossas vidas, e que esta casa, Celuz, seja cada vez mais fortalecida e abençoada pelo Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada e que possamos nos encontrar na próxima semana. Obrigada a todos pela companhia na noite de hoje.